Vamos orar. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor realiza sinais, o Senhor realiza maravilhas, o Senhor realiza prodígios na vida daqueles que realmente te amam, aqueles que te buscam, aqueles que realmente valorizam as coisas que o Senhor tem, que o Senhor já fez e que faz, e que está fazendo e que ainda vai fazer. Sim, meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós queremos cantar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, como o Senhor nos ajudou a triunfar gloriosamente sobre os inimigos do Senhor, sobre os inimigos que vinham contra a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós não queremos ser como o povo de Israel, meu Pai, que cantava cânticos para o Senhor quando o Senhor realizava maravilhas, mas quando vinha situações difíceis, quando vinha situações para provar eles se perdiam, eles murmuravam contra o Senhor, eles se levantavam contra o Senhor, eles falavam contra o Senhor e aqueles que o Senhor enviou para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um coração puro, nos dá um coração liberto dessas maldições, nos dá um coração, Senhor, que esteja realmente preparado para passar pelas bênçãos, para passar pelas coisas maravilhosas que o Senhor faz e também para passar pelos desertos, para passar pelas lutas dessa vida, para passar pelas tribulações que essa vida vai nos trazer. Ensina-nos, Senhor, a enxergar, meu Pai, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito Santo nessas situações, a enxergar o Senhor se movendo em nosso meio, a ouvir a Sua voz em meio a essas situações difíceis, a não buscar a resposta em deuses estranhos, a não buscar a resposta em deuses criados, porque o Senhor é o único Deus que fala, o único Deus que enxerga, o único Deus que ouve, o único Deus que anda, que fala, é o único Deus vivo. Não é como esses deuses que as pessoas criam, ou esses deuses criados, meu Pai, que o Senhor criou e as pessoas adoram. Sim, coisas que o Senhor criou e as pessoas adoram, meu Pai. Ah, meu Pai, nós queremos te adorar por toda a eternidade, nós queremos te glorificar por toda a eternidade, nós queremos cantar cânticos ao Senhor por toda a eternidade, mas não cantar cânticos, Senhor, somente nas horas fáceis, nas horas de bênçãos, nas horas de maravilhas, nas horas que o Senhor realiza sinais, prodígios e grandes coisas. Sim, meu Pai, essas coisas que o Senhor faz devem nos servir de força, devem nos servir de alento, devem nos servir de mais autoridade sobre a nossa vida. Mas, meu Pai, nós queremos também te glorificar, nós queremos santificar o teu nome em meio aos desertos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, para que as pessoas à nossa volta possam ver o teu poder na nossa vida, para que as pessoas à nossa volta possam ver a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, para que as pessoas à nossa volta possam ver que o Senhor é um Deus verdadeiro, não é um Deus mentiroso que engana as pessoas, não é um Deus criado por líderes enganosos, em líderes mentirosos, líderes que querem roubar as pessoas, que querem enganar as pessoas, que querem subtrair das pessoas, meu Pai. Sim, Senhor, esses deuses que não existem. Sim, meu Pai, nós queremos, meu Pai, nós queremos sentir o teu poder e a tua glória em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nos dá um coração, meu Pai, pronto para sentir a tua presença, meu Pai, para ter o sentimento correto em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, meu Pai. Nos dá olhos espirituais para que a gente possa enxergar nessas lutas os teus anjos trabalhando, meu Pai, a tua mão poderosa agindo e se movendo, meu Pai. Oh, meu Pai, nos dá ouvidos espirituais para que nessas lutas nós não ouçamos a voz do inferno, nós não ouçamos a voz de Satanás, nós não ouçamos a voz de espíritos imundos, nós não ouçamos a voz dos filhos das trevas, meu Pai, que pregam contra o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz em meio a essas lutas, em meio a esses desertos, em meio a essas tribulações. Nós queremos audivelmente ouvir a tua direção, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dá, meu Pai, inteligência, sabedoria, discernimento, para que nós possamos buscar a tua palavra e obedecer a tua palavra e fazer aquilo que é a tua vontade. Nos dá, meu Pai, força para que nós possamos resistir ao diabo, resistir aos demônios, aos espíritos imundos.
resistir aos filhos das trevas, em nome de Jesus, Senhor, e nos dá força, nos dá poder de guerra, Senhor, para que nós possamos avançar contra as trevas, contra tudo aquilo que rouba as famílias, que rouba os pais das suas esposas, dos seus filhos, o marido da sua esposa, os pais dos seus filhos, as esposas dos seus maridos, as mães dos seus filhos, os filhos dos seus pais, os filhos das suas mães. Sim, meu Pai, o Senhor é um Deus de família, meu Pai, e em nome de Jesus, quantas famílias hoje, meu Pai, vivem, meu Pai, uma vida fora do padrão que o Senhor tem, vive uma vida, meu Pai, separada da Tua glória e da Tua santidade, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser famílias benditas nessa terra, nós queremos ser, meu Pai, famílias referenciais para outras, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos: Satanás, sai do nosso meio, sai da nossa vida, sai das nossas famílias. Nós vamos consagrar e consagramos ao Senhor nos nossos familiares. Eles vão ser benditos, eles vão ser sarados, eles vão ter visões realmente de como o Senhor enxerga a família. Sim, pessoas que geram filhos para poder perpetuar a tua palavra, para perpetuar o teu santo nome nessa terra. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, envergonha, meu Pai, aqueles que são contra a família, que são contra o Senhor, que são contra tudo aquilo que o Senhor coloca nas famílias, meu Pai. Envergonha eles, visita eles na política, visita eles nas empresas, visita eles nas famílias, eles que estão distorcendo as famílias, eles que estão desvirtuando as famílias, eles que estão desviando crianças, jovens, pais, mães, esposos e esposas para cometerem coisas que são contra a tua vontade, Senhor. Nós denunciamos em nome de Jesus e declaramos que essas situações sejam afogadas no teu mar, que o teu poder e a tua autoridade invada essas famílias aqui nessa região onde eu moro, e que em nome de Jesus, toda distorção, toda mentira do inferno que quer separar as famílias, que quer dividir as famílias, que quer destruir isso que o Senhor criou, que é o homem e a mulher casado com os seus filhos para ter gerações que o teu nome sejam glorificado e santificado. Nós denunciamos e declaramos que vão sair deste bairro, aqui não, nesta região não, porque aqui tem intercessor, aqui tem pessoas que clamam pelo nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, transforma o coração, meu Pai, das pessoas que estão nessa região. E se há espíritos imundos aqui nesta região agindo nas famílias, nós declaramos que vão sair e vão bater em retirada. Há pessoas com más intenções, pessoas com sentimentos contrários à família, pessoas que estão desviadas, distorcidas por demônios e espíritos imundos. Nós declaramos agora que vão ser libertas, que vão ser libertas. Abre os olhos delas, meu Pai, para enxergar esses espíritos imundos, esses demônios, e para que elas possam vir ao teu socorro. Nós declaramos em nome de Jesus, meu Pai, que toda língua, meu Pai, toda língua que se levanta para murmurar, seja agora silenciada, seja agora calada, em nome de Jesus. Que o teu povo aprenda a te buscar, aprenda a orar, aprenda a glorificar o Senhor e aprenda a passar pelas lutas em santidade. Santifica os nossos lábios, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, santifica, para que nós possamos passar pelas coisas que o Senhor está para trazer sobre toda a terra, sobre os ímpios e sobre aqueles que creem. Nos santifica, Senhor, para que nós possamos passar por essas situações que o Senhor está para trazer sobre a terra, e nós possamos passar em glória, e nós possamos passar glorificando o teu nome, santificando o teu nome, e não sejamos envergonhados como serão aqueles que não acreditam no Senhor e não estão te buscando. Senhor, nós colocamos a nossa vida em santidade diante do Senhor. Nos usa, Senhor, nos usa como instrumento nesta terra para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Já estamos no jejum de Êxodo, 15 de 40 dias. Agora vamos abordar Êxodo 15. Abra sua Bíblia em Êxodo 15.
E lá diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram. Como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece e terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Glória a Deus! Vamos meditar então nesse texto que acabamos de ler? Sim, neste capítulo que acabamos de ler, vamos meditar nele. Vamos guardar em nosso coração, guardar em nossa mente, porque eu tenho certeza que quando precisarmos, ele virá à tona e vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na vida deles. E nós fazermos o mesmo na nossa vida. Muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida, realiza maravilhas e sinais na nossa vida, e nós nem sequer manifestamos nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de gratidão para Deus diante de tudo aquilo que Ele faz. E deixamos passar despercebido. E por isso Deus não é glorificado entre as nações por causa daquilo que ele faz em nossas vidas. Conforme nós podemos ver aqui, olha, Deus agora vai começar então agora um processo onde vai começar a trabalhar com o povo de Israel.
Moisés e Arão e o povo de Israel. Por que nós devemos prestar muita atenção nisso? Porque você precisa entender que quando você aceita Jesus, se batiza nas águas e resolve entregar sua vida para Deus, agora há necessidade de você começar a se alinhar com a vontade de Deus. A necessidade de você começar a ser trabalhado por Deus para que você atinja aquilo que Deus quer para a tua vida e você viva o propósito de Deus na sua vida. Só que para viver os propósitos de Deus na nossa vida, aquele propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos passar por processos e ser aprovados durante esses processos. Por isso é importante você estar muito conectado com Deus. É importante você estar muito conectado com Deus. Por quê? Porque você vai começar a perceber em você o que realmente não está de acordo com a vontade de Deus, e isso vai fazer com que você viva as promessas de Deus muito mais rápido do que aqueles que não fazem isso. Aqueles que realmente não se posicionam diante de Deus, eles acabam fazendo o que querem, do jeito que querem, vão para o lugar que querem, tomam suas próprias ações, suas próprias atitudes, vão pelos seus sentimentos, sua carne, seus pensamentos, andam pelas situações à sua volta que estão vendo e não conseguem viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Quantas vezes nós vemos nas igrejas pessoas que passam anos frequentando cultos e as suas vidas não aconteceu nada de significante da parte de Deus. Porém, nós vemos pessoas que realmente se posicionam diante de Deus e coisas muito significantes acontecem na vida deles como testemunho. Só que existem aqueles que são apenas espectadores. Eles ouvem o testemunho da outra pessoa, mas ele mesmo não se posiciona diante de Deus para viver o seu próprio testemunho diante de Deus. Aqui no caso, os israelitas, nós precisamos analisar duas coisas. Deus havia então destruído o exército de Faraó, Faraó ficou do outro lado, decepcionado, destruído, não se posicionou para sequer tomar uma atitude e falar, mas eu preciso me converter, eu preciso adorar esse Deus. Não, ele preferiu permanecer num roubo, na morte e destruição para a vida dele. E de outro lado, o povo de Israel, Moisés, Arão, o povo de Israel e todos aqueles líderes passaram o Mar Vermelho. Só que veja bem, durante todo esse processo, a única pessoa que estava tendo um contato direto com Deus era Moisés. A única pessoa que realmente buscava o Senhor era Moisés. Os outros todos ali pegavam carona. Eles iam por aquilo que Moisés buscava em Deus. E isso faz com que a gente não tenha a mesma percepção. Uma coisa é você ouvir alguém que busca Deus, ver as coisas de Deus sendo realizadas na vida de alguém que busca Deus. Outra coisa é você buscar a Deus e começar a viver coisas na sua vida. No caso aqui, o povo, eles estavam debaixo de uma autoridade que era de Moisés, porém eles não estavam debaixo da autoridade que era do próprio Senhor. O próprio Senhor. Por isso que nós vamos ver o que pode acontecer quando a gente age dessa maneira. Nós delegamos, terceirizamos a nossa fé para que outros busquem a Deus no nosso lugar e ficamos conformados com essas coisas. Aqui então Moisés começa então a cantar e os israelitas a entoar um cântico por causa desse feito maravilhoso que aconteceu na vida dele. É interessante como muitas pessoas, eles costumam reconhecer a Deus, glorificar a Deus, dar graças a Deus, somente quando algo acontece na vida deles. Por quê? Porque eles estão de olho neles mesmos. Eles estão de olho nas suas coisas. Eles estão mais preocupados com os seus interesses. Aí Deus faz alguma coisa, eles reconhecem a Deus. Mas a pessoa que realmente não pensa dessa maneira, ela gosta de estar na presença de Deus, ela gosta de ler a palavra, ela gosta de orar, ela gosta de jejuar, ela gosta de ter Deus perto dela, ela não depende de receber alguma coisa. Ela recebe, é claro, com certeza nós recebemos. Porque se aqueles que não buscam o Senhor vivem maravilhas, vivem sinais e Deus realiza coisa na vida dele, quanto mais na vida daqueles que buscam e se posicionam. Mas o sentimento delas não estão mais naquilo que Deus faz. Deus realiza, Deus faz maravilhas, Deus faz tudo, mas eles não se baseiam nisso. Eles não dependem disso para adorar o Senhor. Eles amam ao Senhor e buscam ao Senhor. Por quê? Porque eles estão em comunhão com Deus e Deus fala com eles através do Espírito Santo, os anima, os fortalece, traz para eles uma paz,
que excede todo o entendimento, mesmo nas lutas e nas dificuldades que eles venham a passar. E aqui então Moisés começou a cantar ao Senhor junto com os israelitas e diz palavras incríveis. Inclusive, eu acho que você deveria memorizar esse cântico, porque aqui diz realmente palavras que nos ajudam a entender por que, que a nossa vida está passando pelo que nós estamos passando muitas vezes. Diz aqui: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Se dependesse da força dos israelitas, se dependesse da força de Moisés, se dependesse realmente do que eles podiam fazer, era impossível eles realizarem aquilo. Moisés não tinha exército, Moisés não tinha poder nenhum, Moisés não governava como ser humano diante de todas as pessoas ali. Na realidade, o povo até mesmo desconfiava e não acreditava em Moisés. Mas aí Moisés diz aqui, os israelitas no cântico: o Senhor é a minha força e a minha canção. Você está entendendo isso daqui? Não confie nas pessoas porque elas estão do seu lado, não estão do seu lado, acreditam em você, não acreditam em você, aceitam você, não aceitam você, entendem você, não entendem você, aquilo que Deus te falou, elas estão acreditando, então não vá por isso. Ande com o Senhor, crendo que Ele vai fazer com que a palavra que Ele liberou para você vai se cumprir. E as pessoas que resistem, as pessoas que são contra, elas terão que se ajustar. Elas terão que se ajustar. Por quê? Porque você resolveu colocar a força no Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha canção. O Senhor é a minha salvação. Está entendendo? E quantas vezes tem pessoas que passam por situações impossíveis diante deles e eles ou esmurecem, se entristecem, desistem ou vão buscar a sua força, a sua canção e a sua salvação em outras coisas, em deuses criados, em pessoas, no dinheiro, enfim, em várias coisas, nos prazeres da vida, nas bebidas, nas drogas, nos vícios. Enfim, ele vai buscar a sua força, a sua canção, a sua salvação, ele vai buscar nestas coisas. E Deus está dizendo que não. Se você buscar realmente em Deus a sua força, a sua canção, a sua salvação, e você declarar que Deus é o teu Deus, Criador dos céus e da terra, e você o louvar por tudo aquilo que ele já fez na tua vida, que Deus é o teu Pai, e você exaltar a ele diante das situações, você vai ver como o Senhor vai entrar nessa guerra. O Senhor vai começar a guerrear as tuas guerras. E ele vai mostrar que ele é Senhor, ainda que a situação esteja impossível. Ele tem o controle, ele tem o poder, ele tem a capacidade de agir sobre essa situação que nenhuma outra coisa criada pode fazer. Por isso que eles reconheceram, eles se colocaram diante de uma situação, conforme nós vemos aqui, o próprio Senhor os levou a uma situação onde eles olhavam para frente e não tinha escapatória, olhavam para trás não tinha escapatória, vinha o exército de Faraó contra eles para o matar, para os destruir, e na frente havia um mar vermelho tampando a passagem deles. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, qual é a tua atitude quando você se depara com situações impossíveis? O que você tem feito quando você se depara com situações impossíveis? Você tem se rebelado? Você tem tomado suas próprias ações, suas próprias atitudes e andado segundo seus próprios pensamentos e sentimentos? Se você tem feito isso, você nada mais do que está se enroscando cada vez mais. Porque o Senhor te colocou nessa situação e permitiu que essa situação viesse na sua vida para que você experimentasse a glória dele. Para que você experimentasse o poder dele agindo nessa situação e você o glorificasse, e você o louvasse. Mas como é que você vai fazer isso se você não se colocar na presença de Deus para que ele haja? Você precisa fazer com que Deus seja a tua mão direita. A tua mão direita majestosa em poder, como diz aqui no cântico. A tua mão direita que vai despedaçar essa situação que está acontecendo na tua vida, os inimigos que estão na tua vida. Deus, ele quer derrubar todo inimigo, todo adversário que está na tua vida, todos aqueles que se opõem contra você. Não porque você é alguém ou pode, mas porque você colocou a sua confiança nele que é e pode. Você está entendendo?
Você precisa buscar essa experiência com Deus. Você precisa buscar de qualquer jeito. Vá dar, se esforce, pague um preço. Pague um preço para viver experiências com Deus grandiosas. Deus vai firmar os teus pés. Deus vai aumentar a tua fé. Deus vai te mostrar o que é a diferença de confiar nele. O que é a diferença de você colocar tudo o que você tem nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai te dar a direção, que Ele vai te mandar fazer o que você tem que fazer, que Ele vai te conduzir, que Ele vai te guiar nessas situações em que você deseja e que você quer. Muitas vezes nós traçamos planos, nós traçamos metas, nós traçamos objetivos pessoais nossos e devemos fazer isso. Mas não colocamos o Senhor nessas situações. Não buscamos, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Tem certeza que é isso que o Senhor quer para mim? É esse caminho que o Senhor deseja para a minha vida? Muitas vezes Deus está já com a tua terra do teu lado. Deus está com a tua bênção do teu lado. Deus está com as coisas que Ele tem preparado para a tua vida aí pertinho de você. Mas aí você vê a situação difícil, você enxerga as coisas da maneira errada e aí você toma atitudes que te distanciam daquilo que Deus estava tentando te levar. Para onde Deus estava te conduzindo. Quantas pessoas passam anos e anos e anos e anos tentando viver algo da parte de Deus e acabam indo por caminhos que não são de Deus, porque se deixam confundir no meio das situações impossíveis. Se deixam confundir e guiar-se pela sua própria carne, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pela sua natureza terrena. Deus, Ele tem maravilhas para a tua vida. Mas para isso, você precisa começar a realmente levar a sério essa tua comunhão com o Senhor. Você acha que Deus não se preocupa com você todos os dias? Você acha que Deus não tem preparado para você bênçãos grandiosas todos os dias? Claro que Ele tem, para nós ele tem coisas maravilhosas, Ele tem bênçãos que você nem imagina. Mas essas bênçãos vão começar a se realizar na tua vida a partir do momento que você se posicionar diante de Deus para ser tratado, para ser tratada, para ser lapidada, para ser lapidado, para que Deus possa remover de você tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Porque somente assim você vai tomar posse daquilo que Deus vai te dar e você vai estar bem estruturado. Você vai estar alicerçado naquele que é Cristo Jesus que morreu por você. A pior coisa que tem é uma pessoa tomar posse de algo sem ter passado pelos processos que Deus queria que ela passasse. A pior coisa que tem é alguém querer viver algo que ela não está pronta para viver aquilo que ela quer. Ela entrará, ela pode até conquistar, pode até conseguir aquilo que ela quer, mas como ela está numa guerra contra espíritos imundos e demônios que vão atacar ela acaba caindo na jogada do diabo. Por que ela faz isso? Porque ela não tem as suas armas espirituais, ela não treinou, ela não praticou as suas armas espirituais. Quantas vezes nós vemos líderes de igreja, que não se preparam para a guerra, que não treinam com as armas espirituais, e aí acabam se deparando com situações impossíveis, e por não terem treinado com essas armas espirituais, eles acabam perdendo a guerra, acabam perdendo tudo, acabam fechando seus ministérios da sua igreja, acabam ficando doentes, acabam abandonando tudo e largando tudo, perdendo família, perdendo emprego, perdendo tudo que eles têm por causa que eles não entendem que eles estão numa guerra. Nós estamos numa guerra contra espíritos, não é contra pessoas. E esses espíritos vão fazer de tudo para que você não coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e vá buscar nele as armas espirituais e treine essas armas espirituais na tua vida para vencer o inimigo. Deus quer dar uma espada na tua mão, Deus quer destruir aqueles que estão vindo contra você. E Ele quer te preparar antes para isso. E nós vamos estar vendo em todos agora os versículos, os capítulos que nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver que Deus realmente vai trabalhar com o povo de Israel. Mas o povo de Israel não quis aceitar a ajuda do Senhor. O povo de Israel não quis se submeter ao Senhor para que Deus os conduzisse à terra
prometida e trabalhasse na vida deles para que, ao entrar na terra prometida, eles estivessem prontos, preparados. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. E você acha que você vai tomar posse das coisas de Deus com a tua vida sem estar em harmonia com a santidade de Deus, sem estar em harmonia com a vontade de Deus, sem estar em harmonia com aquilo que Deus tem para a tua vida? Não vai. O máximo que você vai fazer é vislumbrar a tua terra, ver como ela é bonita e maravilhosa e depois vai ter que sair e abrir mão dela e outro vai ter que pegar o lugar onde você conquistou. Em nome de Jesus, Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aqui diz que Ele estende a mão direita e a terra os engole. Olha, você viu? Quando o Mar Vermelho engoliu o povo do Egito, quando o Mar Vermelho engoliu o Faraó, Deus resgatou o povo lá daquela escravidão, daquele jugo que eles estavam debaixo de uma pessoa que não servia a Deus, de alguém que não glorificava a Deus, de alguém que realmente não estava em harmonia com a vontade de Deus. E eles estavam num jugo de escravidão. E Deus os tirou com mão forte para levá-los a uma vida onde eles pudessem entrar debaixo de um jugo santo, de um jugo do Deus poderoso, do Criador do céu e da terra. Deus queria dar habitações para eles, casas, dar empregos, deles serem donos dos seus próprios negócios, eles terem saúde, eles terem paz, eles terem vida em abundância. E isto, quando Deus realizasse na vida do povo de Israel, automaticamente serviria de exemplo para as outras nações. Mas o diabo estava vendo, o diabo estava enxergando. E o que o diabo fez? Ele fez com que o povo não conseguisse ver o que Deus estava para fazer na vida deles, não enxergasse. Ao ponto de o povo ir buscar refúgio, ir buscar solução em coisas que não eram de Deus. Aqui diz assim, olha, as nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filístia. Mas por que aconteceu isso? Porque eles sabiam do que Deus estava fazendo ali com o povo do Egito, com o faraó. Agora você imagina se o povo se posicionasse diante de Deus, se o povo deixasse Deus lapidar a vida deles e conduzir a vida deles. Imagina se o povo aceitasse ser submisso a Deus inquestionavelmente em tudo que Deus os mandasse fazer. Eles não só iam ouvir o que Deus faz, eles iam ver o que Deus faz na vida daquele povo. Aqui eles ouviram e viram o que Deus fez na vida de quem? Na vida dos egípcios. Na vida também de Faraó. Mas o povo ainda não estava preparado, o povo não estava tratado, o povo não estava liberto de todas as coisas que o diabo tinha colocado no coração deles. Meu irmão, você, minha irmã, foi convidado para sair do mundo e vir para o reino de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, o reino da luz, o reino de Jesus. Agora, como é que você pode querer viver debaixo do reino de Jesus sem deixar Deus trabalhar na tua vida? Sem deixar Deus construir na tua vida algo que reflita realmente que você está debaixo da direção dele, que você está debaixo da orientação dele. Deus quer te dar habitações, Deus quer te dar lugares aonde você vai entrar e vai tomar posse e vai ser teu definitivamente. Mas você precisa transformar esse lugar em lugares santos, em lugares consagrados para o Senhor, em lugares em que a mão de Deus seja estabelecida neste lugar. Em lugares que você entrar, você precisa fazer com que esses lugares sejam um lugar onde Deus reina eternamente nesses lugares. Agora, como que você vai fazer isso sem buscar a orientação do teu Deus? Como é que você vai fazer isso sem você perguntar para Deus o que Ele quer que você faça? Como você deve agir? Então entenda. O processo de Deus destruir os teus inimigos, o processo de Deus eliminar os teus inimigos, não acaba, não é por aí, Deus não acabou, não vai só até esse lugar. Agora Deus quer destruir inimigos que estão dentro de você. Deus quer destruir sentimentos, pensamentos, maneira de ver, de ouvir, que estão no teu interior.
E para ele fazer isso, ele precisa te levar a viver situações aonde você revele aonde está o teu coração. Aonde está realmente o teu amor, aonde está a tua direção, se o reino de Deus realmente habita em você. Você vai manifestar o reino de Deus diante dessas situações? Ou você vai agir na tua carne? Você vai agir na tua força? Você vai agir na tua mão? No teu jeito de pensar e de agir? Deus, ele é poderoso, ele é grandioso. Não tem como você buscar a Deus, se posicionar diante de Deus e Deus não fazer coisas maravilhosas. Não tem. É impossível. Alguma coisa está fora do que realmente Deus tinha. Experimenta para você ver. Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a te direcionar, Deus vai começar a te guiar, Deus vai começar a lapidar você para esse desejo, esse sonho que você está querendo. Sabe, esse sentimento que você tem de querer algo, de desejar algo que você tem no seu coração. Se você for sozinho, se você for sozinha, se você for na tua vontade, se você for na tua carne, você pode até conquistar essas coisas, mas você vai conquistar deformada. Você vai conquistar deformado. Você vai conquistar sem que Deus tenha trabalhado no teu interior. E aí, quando as situações se levantarem, você não terá alicerce o suficiente para poder se manter nessa tua bênção. Mas quando você realmente permitir que Deus trabalhe na sua vida, você vai entrar. Você vai entrar na tua terra. Você vai entrar na tua terra, mas vai entrar lapidado. Você vai entrar tratado. Você vai entrar preparado para as guerras e manter-se nessa terra que Deus tem para a tua vida. Aqui diz aqui que então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando e cantando. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Em nome de Jesus. Nós podemos reparar aqui que depois de todos esses cânticos cantados, né, conforme nós podemos ver, glória a Deus, nós podemos ver aqui que depois do cântico, né, aquela festa, glorificar a Deus, agradecer a Deus, o povo novamente se deparou com uma situação difícil. O povo novamente se deparou com uma situação impossível diante deles. Mas a conduta, as atitudes deles, mais uma vez mostraram que eles não estavam debaixo do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Você não vai conseguir andar com Deus, ser conduzido por Deus na tua carne, andando por vista, andando pelos teus pensamentos, teus sentimentos. Aqui diz aqui que durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Foi 3 dias, meu amado. Você imagina? Você imagina 3 dias sem encontrar água? Aí quando encontram água, que chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas de lá porque eram o quê? Amargas. Eram amargas as águas. Agora pensa comigo se essa situação não foi proposital. Foi para que eles fossem provados. Foi para que eles realmente mostrassem em quem eles confiassem. Porque não é possível que um povo, depois de viver 10 pragas, e vendo Deus agindo com 10 pragas no meio de um povo, abrir o mar vermelho, libertar eles, e por causa de água no deserto, eram amargas, eles iam murmurar. E o povo começou a reclamar a Moisés. Não foi nem conversar. Moisés, estamos sem água. Fala com Deus para mandar água, porque nós precisamos de água. Não, eles começaram a reclamar. A reclamar, como dizer, que beberemos. Você está vendo como nós, quando andamos com Deus na nossa natureza terrena, no nosso jeito, no nosso pensar, não queremos deixar Deus nos lapidar, nos tratar, nos libertar dos nossos sentimentos carnais? Nós acabamos agindo contra o próprio Deus. É impossível você servir a Deus na tua carne. Não tem, porque Deus é espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus não estava aqui falando do povo porque o povo queria tomar água. Ele sabia que eles precisavam de água, porque todo ser humano precisa de água. O que Deus estava aqui de olho era na maneira como eles estavam falando. O sentimento que eles estavam falando para poder ter a água.
Você está entendendo? Então muitas vezes Deus não tem nada contra você pedir para Ele, você chegar até Ele, você colocar diante de Ele determinadas situações que você está vivendo. O que Deus não gosta é que você reclame com Ele como se Ele não fosse capaz de fazer ou como se Ele fosse obrigado a fazer para você. A falta de reverência, a falta de santidade, a falta de respeito, inclusive com o líder que era Moisés, que estava ali pagando um preço diante do povo. O povo não queria buscar a Deus, o povo não queria se posicionar diante de Deus e ainda queria forçar Moisés, através da murmuração e da reclamação, a fazer aquilo que eles queriam. Mas por que o povo agiu dessa maneira? Porque eles estavam sendo guiados pelos seus próprios interesses e seus sentimentos. Você precisa deixar Deus te conduzir diante das situações difíceis. Não tome atitudes precipitadas, não murmure contra Deus. Aí Moisés clamou ao Senhor e ele lhe indicou um arbusto. Olha, e lançou esse arbusto na água e a água se tornou em boa. Mas olha aqui, continua dizendo, em Mara, lá onde eles estavam, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou que os sara. Você está entendendo porque muitas vezes algumas enfermidades vêm na nossa vida? Porque nós nos levantamos contra o próprio Deus, contra aquele que nos chamou, contra aquele que nos comissionou, contra aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino dele. Nós não temos um posicionamento, nós não falamos, nós não nos comunicamos com Deus da maneira devida, com devida reverência, com devido respeito. E muitas vezes nos tornamos murmuradores, nos tornamos pessoas que realmente não conversam com Deus de uma maneira saudável, de uma maneira agradável, como se estivesse falando com seu pai mesmo, que o criou. Então, em nome de Jesus, será que não é o momento de você começar a analisar como é que está a tua saúde? Por que você está passando por tantas doenças? Qual é a tua maneira que você tem tratado Deus, o teu Criador? Você tem se comunicado com Ele da maneira que realmente deveria? Você tem permitido que a tua carne, as tuas mazelas, a tua amargura, tem feito com que você se comunicasse com Deus de uma maneira que não agrada a Ele? Você realmente está obedecendo ao Senhor? Você está dando ouvido aos mandamentos dele? Agora que eu pergunto, como é que você vai obedecer ao mandamento de Deus se você nem conhece eles? Existem pessoas que elas querem servir a Deus e nem conhecem a palavra de Deus. Eles nem ouvem a Deus sequer. Eles fazem orações todos os dias, mas não ouvem a Deus o que Deus quer que eles façam naquele dia. Aí como é que você quer realmente dar ouvidos? Aqui esse dar ouvidos quer dizer você ouvir e praticar, ouvir e fazer, ouvir e desejar fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Aí como é que você vai poder ser tratado, ser liberto, ser curado e viver as coisas de Deus se você nem sequer dá ouvido, dá um ouvido atento, dá um ouvido realmente dedicado ao Senhor, de querer fazer aquilo que Ele quer? Você se dedica muito bem para as suas coisas. Você se prontifica de coração, de vontade. Você se coloca à disposição para fazer as suas coisas com muita dedicação. Mas quando se trata das coisas de Deus, as coisas de Deus, você trata relaxadamente. Você não leva a sério as coisas de Deus. Aí como que você vai obedecer a Deus se você não leva a sério as coisas de Deus? Não tem como, você vai estar fazendo o que você quer. E aí depois, você pode até olhar na terra, porque que hoje tantas enfermidades entram na vida das pessoas, e elas vão nos médicos, pegam um plano de saúde, pagam caro o plano de saúde, tomam remédios, e mesmo assim não são curadas. Aqui Deus diz, olha, pois eu sou o Senhor que os sara, que os cura. Você está entendendo?
É o momento de você reposicionar a sua vida. Você quer ser curado. Você quer ser curado das situações que você está vivendo, das doenças que você está vivendo. Lembre-se, nenhuma das pragas que vieram sobre o Egito, Deus disse que vai vir sobre você. Inclusive a destruição que houve no Mar Vermelho. Inclusive a destruição dos egípcios. A destruição de Faraó. Você está entendendo? Essa enfermidade na tua vida, ela só está perpetuando, ela só está permanecendo, ela só está continuando na tua vida porque você ainda não se deu conta da maneira que você está tratando o teu Deus, aquele que te criou, aquele que te formou. Eu não estou falando de deuses criados por homens. Deus, ele é o criador dos céus e da terra. E você acha que aquele que criou os céus e a terra ia deixar o ser humano criar deuses e adorar ele do jeito que quer? Da forma que ele quiser? Ah, não, eu crio aqui meus próprios mandamentos, eu crio meus próprios decretos, eu faço para Deus aquilo que eu achar melhor e Deus vai aceitar? É evidente que não. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica com você, ele quer falar com você. Ele quer te ouvir e ele quer também falar. Não entre nas orações só para falar, como se Deus fosse obrigado a fazer as suas vontades. Comece a entrar na presença de Deus para ouvir Ele mais. Comece a buscar mais a palavra de Deus. Comece a se posicionar mais de Deus. E você vai ver como Deus vai te revelar. Deus, preste atenção no que eu vou te falar porque é sério. Deus vai te levar para situações que vão te provar. Não adianta você achar que não. Ah, mas eu sou crente, mas eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa que faço bem para todo mundo, não faço mal para ninguém, eu não roubo, não mato. Não interessa. Não interessa. Deus vai te levar para situações para te pôr à prova. Para que você saiba o que tem dentro de você e que precisa ser curado, e que precisa ser tratado, e que você precisa ser liberto em áreas da sua vida que você ainda não está entendendo que elas estão aí dentro. O motivo de Deus nos levar à prova, o motivo de Deus nos levar para determinados desertos, não é porque Ele quer nos destruir, não é porque Ele quer que nós sofremos, não é porque Ele quer que a gente continue nessa situação difícil, mas é para que você saiba o que você tem dentro de você. Qual tem sido a tua conduta em meio a essas situações? Qual tem sido o teu posicionamento diante dessas situações? Olha, se o povo tivesse realmente chegado diante de Deus, eles não iam chegar diante de Deus desaprovado. Sim, porque toda vez que você age de uma maneira que Deus não gosta, que Deus não aceita, você é desaprovado por Deus. Você pode até viver uma bênção porque Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Diz aqui no final, olha, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam. Você viu que eles viveram. A água veio, mas em desaprovação. Eles estavam desaprovados por Deus por causa das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos dele e da boca deles do que falavam. É assim que você quer tomar posse das coisas que Deus tem para a tua vida? Em desaprovação? Sabe o que vai acontecer? Tu vai tomar posse, só que você vai sofrer. Vai ter mais dores. Porque você está provocando a Deus. Você está irritando a Deus. Você está usando a tua boca, os teus pensamentos, as tuas atitudes para irritar ao Senhor, indo contra aquilo que é a vontade de Deus. Entenda, Deus é fiel, mesmo que você seja infiel. Isto é, Deus vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu te dar. Você vai viver. Porém, mesmo que você seja infiel, porém, se você não se posicionar diante de Deus, tu vai tomar posse, tu vai entrar na terra, tu vai viver, ou até mesmo só vai ver a terra, mas você não vai permanecer nela. Você não vai permanecer na bênção que Deus tem para a tua vida. Porque você está em desaprovação. Você não agiu da maneira que Deus queria que você agisse. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, é bom viver grandes maravilhas de Deus, mas você deve orar e vigiar para as situações que Deus te coloca à prova. Porque você muitas vezes fala as coisas de Deus, mas na hora que você vai viver as coisas de Deus, você nega a Jesus.
Você diz que acredita em Jesus, diz que acredita no poder da cura, diz que acredita no poder da libertação, diz que acredita na prosperidade que vem de Deus. Mas aí Deus te leva para o deserto, te leva para uma situação de enfermidade, te leva para uma situação difícil, impossível. O que você faz? Você vai murmurar. Você vai reclamar, você vai pôr a culpa em Deus, você vai pôr a culpa na religião, vai pôr a culpa na igreja, vai ficar adorando deuses criados para tentar resolver o teu problema. E Deus não quer isso. Deus quer que você melhore o teu posicionamento diante dele. Deus quer que você se posicione mais diante dele, que você mergulhe mais nas águas do Espírito Santo de Deus e você possa conhecer melhor o teu Deus e você possa ser liberto e você possa ser tratado e possa ser curado por Deus, para que Deus te transforme em uma pessoa melhor do que você é. E você possa então glorificar o nome de Deus diante de todas as pessoas à sua volta que não se posicionam diante de Deus e que estão em desaprovação diante de Deus. E você ser aprovado pelo próprio Deus. Tem melhor coisa que essa, você ser aprovado pelo teu Pai que te criou, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito virá sobre a tua vida. Nenhuma das enfermidades que vem sobre o mundo, que o mundo vive por causa dessa desaprovação, virá sobre a tua vida, porque você está em aprovação diante de Deus. Toma posse em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor realiza sinais, o Senhor realiza maravilhas, o Senhor realiza prodígios na vida daqueles que realmente te amam, aqueles que te buscam, aqueles que realmente valorizam as coisas que o Senhor tem, que o Senhor já fez e que faz, e que está fazendo e que ainda vai fazer. Sim, meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós queremos cantar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, como o Senhor nos ajudou a triunfar gloriosamente sobre os inimigos do Senhor, sobre os inimigos que vinham contra a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós não queremos ser como o povo de Israel, meu Pai, que cantava cânticos para o Senhor quando o Senhor realizava maravilhas, mas quando vinha situações difíceis, quando vinha situações para provar eles se perdiam, eles murmuravam contra o Senhor, eles se levantavam contra o Senhor, eles falavam contra o Senhor e aqueles que o Senhor enviou para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um coração puro, nos dá um coração liberto dessas maldições, nos dá um coração, Senhor, que esteja realmente preparado para passar pelas bênçãos, para passar pelas coisas maravilhosas que o Senhor faz e também para passar pelos desertos, para passar pelas lutas dessa vida, para passar pelas tribulações que essa vida vai nos trazer. Ensina-nos, Senhor, a enxergar, meu Pai, oh Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito Santo nessas situações, a enxergar o Senhor se movendo em nosso meio, a ouvir a Sua voz em meio a essas situações difíceis, a não buscar a resposta em deuses estranhos, a não buscar a resposta em deuses criados, porque o Senhor é o único Deus que fala, o único Deus que enxerga, o único Deus que ouve, o único Deus que anda, que fala, é o único Deus vivo. Não é como esses deuses que as pessoas criam, ou esses deuses criados, meu Pai, que o Senhor criou e as pessoas adoram. Sim, coisas que o Senhor criou e as pessoas adoram, meu Pai. Ah, meu Pai, nós queremos te adorar por toda a eternidade, nós queremos te glorificar por toda a eternidade, nós queremos cantar cânticos ao Senhor por toda a eternidade, mas não cantar cânticos, Senhor, somente nas horas fáceis, nas horas de bênçãos, nas horas de maravilhas, nas horas que o Senhor realiza sinais, prodígios e grandes coisas. Sim, meu Pai, essas coisas que o Senhor faz devem nos servir de força, devem nos servir de alento, devem nos servir de mais autoridade sobre a nossa vida. Mas, meu Pai, nós queremos também te glorificar, nós queremos santificar o teu nome em meio aos desertos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, para que as pessoas à nossa volta possam ver o teu poder na nossa vida, para que as pessoas à nossa volta possam ver a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, para que as pessoas à nossa volta possam ver que o Senhor é um Deus verdadeiro, não é um Deus mentiroso que engana as pessoas, não é um Deus criado por líderes enganosos, em líderes mentirosos, líderes que querem roubar as pessoas, que querem enganar as pessoas, que querem
subtrair das pessoas, meu Pai. Sim, Senhor, esses deuses que não existem. Sim, meu Pai, nós queremos, meu Pai, nós queremos sentir o teu poder e a tua glória em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nos dá um coração, meu Pai, pronto para sentir a tua presença, meu Pai, para ter o sentimento correto em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, meu Pai. Nos dá olhos espirituais para que a gente possa enxergar nessas lutas os teus anjos trabalhando, meu Pai, a tua mão poderosa agindo e se movendo, meu Pai. Oh, meu Pai, nos dá ouvidos espirituais para que nessas lutas nós não ouçamos a voz do inferno, nós não ouçamos a voz de Satanás, nós não ouçamos a voz de espíritos imundos, nós não ouçamos a voz dos filhos das trevas, meu Pai, que pregam contra o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz em meio a essas lutas, em meio a esses desertos, em meio a essas tribulações. Nós queremos audivelmente ouvir a tua direção, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dá, meu Pai, inteligência, sabedoria, discernimento, para que nós possamos buscar a tua palavra e obedecer a tua palavra e fazer aquilo que é a tua vontade. Nos dá, meu Pai, força para que nós possamos resistir ao diabo, resistir aos demônios, aos espíritos imundos, resistir aos filhos das trevas, em nome de Jesus, Senhor, e nos dá força, nos dá poder de guerra, Senhor, para que nós possamos avançar contra as trevas, contra tudo aquilo que rouba as famílias, que rouba os pais das suas esposas, dos seus filhos, o marido da sua esposa, os pais dos seus filhos, as esposas dos seus maridos, as mães dos seus filhos, os filhos dos seus pais, os filhos das suas mães. Sim, meu Pai, o Senhor é um Deus de família, meu Pai, e em nome de Jesus, quantas famílias hoje, meu Pai, vivem, meu Pai, uma vida fora do padrão que o Senhor tem, vive uma vida, meu Pai, separada da Tua glória e da Tua santidade, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser famílias benditas nessa terra, nós queremos ser, meu Pai, famílias referenciais para outras, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos: Satanás, sai do nosso meio, sai da nossa vida, sai das nossas famílias. Nós vamos consagrar e consagramos ao Senhor os nossos familiares. Eles vão ser benditos, eles vão ser sarados, eles vão ter visões realmente de como o Senhor enxerga a família. Sim, pessoas que geram filhos para poder perpetuar a tua palavra, para perpetuar o teu santo nome nessa terra. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, envergonha, meu Pai, aqueles que são contra a família, que são contra o Senhor, que são contra tudo aquilo que o Senhor coloca nas famílias, meu Pai. Envergonha eles, visita eles na política, visita eles nas empresas, visita eles nas famílias, eles que estão distorcendo as famílias, eles que estão desvirtuando as famílias, eles que estão desviando crianças, jovens, pais, mães, esposos e esposas para cometerem coisas que são contra a tua vontade, Senhor. Nós denunciamos em nome de Jesus e declaramos que essas situações sejam afogadas no teu mar, que o teu poder e a tua autoridade invada essas famílias aqui nessa região onde eu moro, e que em nome de Jesus toda distorção, toda mentira do inferno que quer separar as famílias, que quer dividir as famílias, que quer destruir isso que o Senhor criou, que é o homem e a mulher casado com os seus filhos, para ter gerações que o teu nome sejam glorificado e santificado. Nós denunciamos e declaramos que vão sair deste bairro. Aqui não, nesta região não, porque aqui tem intercessor, aqui tem pessoas que clamam pelo nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, transforma o coração, meu Pai, das pessoas que estão nessa região. E se há espíritos imundos aqui nesta região agindo nas famílias, nós declaramos que vão sair e vão bater em retirada. Há pessoas com más intenções, pessoas com sentimentos contrários à família, pessoas que estão desviadas, distorcidas por demônios e espíritos imundos. Nós declaramos agora que vão ser libertas, que vão ser libertas. Abre os olhos delas, meu Pai, para enxergar esses espíritos imundos, esses demônios,
e para que elas possam vir ao teu socorro, nós declaramos em nome de Jesus, meu Pai, que toda língua, meu Pai, toda língua que se levanta para murmurar, seja agora silenciada, seja agora calada, em nome de Jesus. Que o teu povo aprenda a te buscar, aprenda a orar, aprenda a glorificar o Senhor e aprenda a passar pelas lutas em santidade. Santifica os nossos lábios, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, santifica, para que nós possamos passar pelas coisas que o Senhor está para trazer sobre toda a terra, sobre os ímpios e sobre aqueles que creem. Nos santifica, Senhor, para que nós possamos passar por essas situações que o Senhor está para trazer sobre a terra, e nós possamos passar em glória, e nós possamos passar glorificando o Teu nome, santificando o Teu nome, e não sejamos envergonhados como serão aqueles que não acreditam no Senhor e não estão Te buscando. Senhor, nós colocamos a nossa vida em santidade diante do Senhor. Nos usa, Senhor, nos usa como instrumento nesta terra para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus, glória a Deus.